Eu quero preparar o seu coração para formarmos mais um elo da campanha da reconstrução. Jeremias capítulo 3, por favor, versículo 11 e versículo 12. Se você trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia, por favor. Se você não trouxe Bíblia, acompanhe aí no telão. Jeremias capítulo 3, verso 11 e 12. Eu vou ler aqui na minha tradução, tá bom? Então o Senhor me disse: até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Verso 12. Portanto, vá e proclame esta mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, povo infiel, volte para mim, pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Amém? Não assusta com o texto não, que Deus tem um mistério aqui, tá? Você lê um texto desse, você já fala, nosso Pai. Mas para você compreender o texto que nós lemos, você precisa ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de Jeremias. Quando Deus está falando com Israel, com o seu povo, a respeito da aliança. Israel já chegou aí? O povo de Deus veio nessa manhã? E aqui Deus está falando com o seu povo a respeito da aliança que foi rompida. Deus, ele queria saber se para o seu povo a aliança que foi estabelecida no Monte Sinai ainda estava valendo para o seu povo. Deus queria saber isso da sua nação, porque naquela época, entre os reinos, entre os políticos daquela época, era comum se fazer alianças, mas toda aliança ela é composta por duas partes. Quantas partes? E as duas partes da aliança têm as suas obrigações, os seus deveres. E quando um reino não cumpria a sua parte na aliança que foi firmada com o outro, o rei que se sentiu traído, o rei que se sentiu desonrado com a aliança, declarava guerra contra aquele que foi infiel na sua parte. Imagina se Deus olha para nós igual os reis olhavam para o outro. Estava complicado, né? Porque quando um rei não cumpria o acordo, não cumpria o dever dele na aliança, a guerra era declarada, um invadia o território do outro, às vezes se aliançava com outro rei para aumentar o seu poder militar e guerreava contra aquele que não honrou a sua aliança. E Deus, meu irmão, Deus é muito simples. Deus é? Diga, sou eu que complico as coisas. Deus é simples. Quando Deus fez a aliança dele com o povo no Monte Sinai, quando Deus propôs para o seu povo: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Deus colocou as condições que ele queria de Israel, para que Israel fosse seu povo e para que ele fosse o Deus de Israel. Mas Deus foi claro na aliança. A Bíblia diz que Deus, ele usou uma forma secular, ou seja, uma forma que qualquer pessoa entenderia para estabelecer a sua aliança com Israel.
Deus não colocou letrinhas miúdas que ninguém lê, não. Deus falou de maneira clara: Israel, se comporte desta maneira, Israel, faça desse modo, Israel, siga por este caminho, Israel, ouça, obedeça a minha voz, e assim eu amo esse texto de Êxodo que Deus fala: você será minha propriedade peculiar. Foi isso que Deus propôs para Israel na aliança. E a aliança que foi firmada no Sinai, ela foi um pacto de fidelidade. Israel, seja fiel a mim, e eu vou ser fiel a vocês. Mas o que acontece, queridos, nesta palavra, você vê que Deus está chamando Israel de volta. Deus disse: Israel, volte para mim, pois eu sou misericordioso. Os israelitas, irmãos, viviam quebrando a sua parte da aliança. O povo que Deus escolheu viviam deixando Deus de lado, vivia deixando Deus para amanhã, vivia deixando Deus para depois. O grande problema da nação de Israel, que Israel, me desculpe o modo de falar, mas para você entender rápido, Israel era uma Maria vai com as outras. Onde que Israel estava, Israel se deixava influenciar pela região. Se Israel estava na Babilônia, Israel queria viver como os babilônios. Se Israel estava na terra dos cananeus, eles queriam viver as práticas dos cananeus, dos jebuseus, dos heteus e assim por diante. Aonde Israel pisava, Israel se contaminava com os habitantes daquela terra. Onde que Israel ia? Israel se esquecia da aliança que foi firmada com o Senhor. E preste atenção, tudo que Deus queria é que Israel ouvisse as orientações de Deus, para que Israel vivesse de um modo correto, de acordo com a aliança. Tudo que Deus queria era isso, mas Israel não deu ouvidos para a voz de Deus, Israel não deu ouvidos aos requisitos que Deus estabeleceu na aliança. Segura aí para você não assustar. E durante séculos, Israel viveu essa vida de oscilação. 6 meses Israel estava firme na presença do Deus verdadeiro. Aí nos outros 6 meses eu vou dar uma passeada ali, porque eu não estou muito bom não, vou pular de lá agora. 4 meses Israel louvou a adoração, aleluia. Nos outros meses Israel se perdia. Israel oscilava, uma hora eu quero Deus, uma hora eu não quero, uma hora eu estou firme, outra hora estou com uns problemas aí. Israel não se firmava na aliança que Deus estabeleceu com eles. E eu vou ir além. Durante séculos, no tempo bíblico, nós fazemos parte desta aliança, e durante milênios o povo de Deus se oscila na aliança. Durante milênios o povo de Deus não se decide se honra ou se não honra a aliança que foi estabelecida no Sinai. Agora algo é interessante. Sempre que Israel acordava, já deu aquele choque de realidade, né? O que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estava com a cabeça? Sempre que Israel acordava e se arrependia, Deus o abraçava com misericórdia. E não para aí não.
Deus abraçava com misericórdia, e não tinha diferença para aqueles que permaneceram e para aqueles que oscilaram. Deus inseria Israel novamente no acordo da aliança. Deus tratava Israel da forma que ele prometeu tratar na aliança do Sinai. Não, mas você vai ser diferente porque você ficou 6 meses lá. Você vai ser diferente porque você ficou 4 meses. Deus não fazia isso. Deus abraçava com misericórdia e colocava Israel novamente no relacionamento que ele prometeu fazer com o teu povo, ter com o teu povo. O que eu entendo? Israel quebrava a sua parte da aliança, mas Deus sempre honrou a parte dele. O tempo foi passando, e Israel continuou nessa vida, continuou ferindo a aliança. Irmão, se uma pessoa desonra a aliança que tem com a gente, na empresa, na família, né, nos amigos, em qualquer área da nossa vida, nós vamos querer essa pessoa de novo para manter uma aliança? Sim ou não? Porque a gente não tem misericórdia. Mas Deus recebe de volta, Deus abraça de novo, Deus dá outra chance. E assim Deus fez por várias e várias vezes com a nação de Israel. Mas de tanto Israel quebrar a aliança, Deus permitiu que Israel fosse assolada. Deus permitiu que Israel fosse destruída. E aqui é Israel no modo geral, reino sul e reino norte. Toda a nação de Israel estava desonrando a aliança. E Deus permite até que o seu povo fosse levado em cativeiro. Ou seja, passa um tempo lá para você ver se a minha aliança é pesada. Passa um tempo lá para você ver se a minha aliança é tão difícil de se honrar, de se cumprir. E na época do ministério de Jeremias, que pronunciou essas palavras, que profetizou sobre a nação de Israel, por mais de 100 anos, Israel andava pelo mesmo caminho. Israel andava pelo mesmo caminho. Israel não se posicionava, Israel não decidia. Irmão, nós aqui na nossa cultura, né, nós usamos uma aliança para identificar o que? Um compromisso, um relacionamento. Eu estou falando de mim, no meu modo humilde de pensar, eu acho que a gente tinha que ter um negócio no meio da nossa cara, assim, ó. Né? Não vou falar face não, vou falar bem mineirão mesmo, no meio da nossa cara, assim, para a gente não esquecer que temos uma aliança com Deus, em momento algum, em hipótese alguma, de forma alguma eu posso esquecer. E por causa da atitude de Israel, por causa das escolhas de Israel, por causa do comportamento de Israel, na época do ministério de Jeremias, Deus não podia olhar para a terra e dizer: eis aí o meu povo e eu sou o seu Deus. Deus não podia falar isso mais, porque Israel não estava ligado na aliança. Israel não estava honrando a Deus como foi estabelecido no Sinai. Deus não podia olhar e dizer: olha aí o Fabiano, meu povo. Deus não podia olhar e falar: este aí é a nação eleita, é o
povo escolhido, é a propriedade do Senhor. Deus não podia falar isso mais, por causa das atitudes de Israel. Nós precisamos entender e aprender com Israel, que quando Israel quebrou a sua aliança com Deus, isso custou a sua própria existência. Não foi uma coisa qualquer. Todas as cidades destruídas, o templo destruído, os portões da cidade arrancados, Israel sumiu do mapa. Por causa da aliança. Por causa da forma que Israel tratou a aliança, isso custou a ele a sua existência. Por um longo período Israel ficou apagado. Israel ficou anônima. Israel não tinha expressão nenhuma, Israel não tinha nem sequer nome entre as nações, porque desonrou a aliança com o Senhor. Mas o Senhor sempre permaneceu misericordioso. O Senhor sempre permaneceu misericordioso. E ele olhando para Israel, ele vendo a situação do seu povo, sabe o que o Senhor faz? Ele propõe uma nova aliança na cruz do Calvário. Meu Deus do céu, ele propõe uma nova aliança na cruz do Calvário. E sabe por que nós estamos aqui nesta manhã? Porque o Senhor está dizendo: a aliança do Sinai pode ter sido quebrada, mas a aliança do Calvário, ela permanece para todo sempre. Aleluia. Oh Jesus, sabe o que é a aliança do Sinai? Tem a ver com a aliança do Calvário. Todas as duas foi firmada em misericórdia. E o que sela essas duas alianças, meu Deus? A aliança do Sinai e a aliança da cruz, ai Jesus, foram firmadas na misericórdia. E o que sela esta aliança é o arrependimento de Israel. Jesus te trouxe aqui para te dizer: é manhã de arrependimento. Se você se arrepender, eu estou aqui com a minha misericórdia para te receber. Esse é o Deus de aliança, esse é o Deus de promessas, esse é o Deus de aliança, esse é o Deus de promessas. Fecha os teus olhos. Oh, Ramá, subiandarabacandaraia.